Bem-vindo ao Botec. No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês os ajustes que vocês devem fazer logo após fazer uma atualização de software. No caso, a gente passou aqui para o 17.4. Esse vídeo eu tinha pensado há muito tempo de colocar para vocês, mas eu estava aguardando a versão pública do beta para colocar ele. Então você instala 17.4 e você já vai saber exatamente o que tem que fazer logo em seguida. A primeira alteração que eu recomendo para vocês é referente à parte de celular. Então vocês vão entrar aqui na parte de celular e muitas vezes pode ser que a atualização que você fez tenha alguma incompatibilidade com a rede. Isso é raro acontecer, mas acontece. Aí que eu recomendo para vocês, se você tiver que atualizar os dados da operadora, ele vai estar aqui um ícone disponível para você atualizar, aplique essa alteração e aí você vai ter a compatibilidade entre o seu novo software e a sua operadora de telefonia celular. Outra alteração que eu sugiro que vocês façam é ir lá em Face ID e código. Vou colocar aqui o meu, que eu preciso colocar a senha. E senha é um negócio muito importante que não tem que ser divulgada para ninguém. Inclusive, preservem as suas. E aí você vai entrar lá em proteção de dispositivo roubado. Vocês podem perceber que todo vídeo isso daqui está como ativado. Você vai clicar nela e vai colocar sempre. Por quê? Porque aí você não vai correr o risco de, se o seu celular for furtado em uma área próxima da sua local familiar, da pessoa conseguir alterar o seu Apple ID, a sua senha, a configuração do Buscar-me. Porque eu não sei se vocês sabem, mas essa proteção ela faz o seguinte. Ela atrasa durante 1 hora a alteração de senha, rosto, senha do Apple ID e dá uma camada extra de segurança aos dados do seu dispositivo. Então usem essa ferramenta para proteger de eventual prejuízo que você possa ter e coloque sempre, porque se você for alterar a senha, ele vai ter o atraso de 1 hora, é um inconveniente um pouquinho chato, mas é muito melhor do que você ter um terceiro acessando os seus dados bancários, transferindo seu dinheiro para outras contas, ou se não, acessando os seus contatos para pedir dinheiro em seu nome. Então, utilize essa proteção que é muito importante. Tem vídeo especificamente sobre isso e agora na 17.4 você tem a opção de colocar sempre. Foi adicionada agora a opção lá no assistente pessoal da Apple de você trabalhar com as mensagens numa segunda linha. Eu não vou falar o nome da assistente pessoal, mas essa daqui, tá? Então, vocês falam ou pensem mentalmente. Então tem mensagem com assistente pessoal, você clica aqui e aí você tem a opção de enviar mensagem automaticamente através dela e você pode agora adicionar idiomas. Então, vou adicionar aqui o inglês, ele vai ter um segundo idioma, então além de ter a questão em português, eu vou fazer o download do idioma inglês para ler nossas mensagens via fone de ouvido, ou quando você estiver distante do aparelho celular, você pede para a assistente pessoal ler para você a mensagem que você recebeu, ela vai ler ou em inglês ou em qualquer língua que você possa receber, além do nosso português. Outra recomendação que eu faço para vocês alterarem nos ajustes é quanto à atualização de software. Se você quer ter o controle daquilo que está sendo instalado, você pode tirar a opção de atualizar automaticamente o iOS e você fazer o controle, ou você também pode ter a opção de fazer só a parte de apps de segurança, arquivos de sistema, ou o iOS inteiro, ou tudo. Você pode deixar aqui para ele baixar automaticamente. E se você é um pouco mais aventureiro, você pode colocar aqui qual o tipo de beta que você quer instalar. Eu, como faço vídeo para vocês no canal, eu deixo aqui na Developer Beta, e aí a gente traz aqui o que tem de novidades para vocês no iOS 17 ou iOS 18 quando sair. Outra coisa que eu recomendo para vocês fazerem assim que instalar uma nova versão do iOS, seja 17, seja 18.1.3, é vocês irem na App Store e atualizar tudo que vocês têm. Por quê? Porque muitas vezes tem uma incompatibilidade no app que você usa com a nova versão, e quando você faz isso, você vai resolver o problema de compatibilidade do seu aplicativo com a nova versão do sistema operacional, e muitas vezes também você pode ter um aplicativo que vai esquentar mais o aparelho, como foi o caso do Instagram, logo quando saiu o iOS 17, na versão do iPhone 15, que ele ficava consumindo mais energia, ficava trabalhando num processo
que não era o correto, e aí com a atualização de software você acaba evitando esse tipo de problema. Então, instalou a versão de atualização do seu sistema operacional, vem nos aplicativos, clique em atualizar tudo e faça as atualizações que são muito importantes. Um ponto que eu acho interessante a gente lembrar para vocês, que às vezes a gente tem reclamação no canal, que o pessoal fala assim, ah, mas eu instalei o iOS 17, o 16, o 18 e o meu celular só carrega até 80%. Então, vem aqui na opção de bateria dentro do ajustes, vem em carregamento otimizado, e aí você pode escolher o carregamento otimizado. O que é o carregamento otimizado? Ele vai, se você carregar ele durante o dia, ele vai tentar entender como é que funciona o seu padrão de uso, e aí só vai dar a carga máxima quando ele entender que você vai precisar do aparelho. Então, por exemplo, você vai dormir, aí você não vai utilizar o seu aparelho no horário de que você está dormindo. Então, ele vai carregar até 80% de modo rápido, e aí ele vai pausar a carga. Ele só vai começar a carregar novamente, vamos supor, você acorda às 7 da manhã, lá pelas 6 da manhã. E aí quando você acordar lá pelas 7, o seu aparelho está 100% carregado. Outra opção, que aqui acontece muita reclamação, o pessoal fala assim, ah, ele só está carregando até 80%, mas você colocou ele aqui para limite de 80%, para preservar a vida útil da bateria. Então, veja se isso daqui está marcado, utilize isso daqui bem. O limite de 80% serve para que você ganhe um pouco mais de vida útil de bateria. E nenhum, ele vai carregar até 100%, o máximo, o mais rápido possível, não vai ter esse carregamento otimizado. Eu sempre deixo no modo de otimizado, porque ele sabe meus hábitos, eu tenho geralmente a mesma rotina diária, ele vai saber qual é a minha rotina e vai se adequar a isso. Nunca utilizei o limite de 80%, porque eu acho que o celular tem que atender a gente, eu não quero ficar escravo da vida útil da bateria. É claro que eu quero preservá-la, mas eu não quero ficar refém de uma tomada. Tem gente que vai preferir otimizar a vida da bateria, não vai utilizar a bateria integralmente, então pode deixar aqui. Às vezes pode acontecer da pessoa esquecer que deixou esse item marcado e falar assim, ah, meu celular está com defeito, está até 80%, então antes de ligar para a assistência técnica ou levar o seu aparelho numa assistência técnica, veja lá como é que está a configuração da bateria quanto à parte de carregamento. Outro ponto interessante também que eu peço para vocês darem uma olhada assim que atualizar é ver se a parte do AirDrop lá em ajustes está correto. Então eu sempre deixo apenas para contatos, para um indivíduo estranho não ficar me mandando arquivo. Também deixo habilitado aproximar arquivo e que fora do alcance eu consiga baixar esses arquivos que são compartilhados via AirDrop pelo celular, mesmo fora de uma rede Wi-Fi. Então, eu sempre faço esse checklist, que eu acabo utilizando bastante o AirDrop, e às vezes pode ser alguma alteração que tenha dado na atualização do sistema que foi desconfigurado aqui. Então sempre dê uma checada, porque você fazendo isso antes, na hora que você precisar, você não vai ter o risco de tentar fazer e não conseguir e achar que é um problema de telefone. Então você vai estar a par das suas principais configurações e vai estar no controle da situação. E com essa dica eu fecho essa questão para vocês. Espero que tenham ajudado esse vídeo muito no seu uso do seu iPhone. Peço que vocês, se gostaram, dê o seu joinha. E se tiver mais comentário para acrescentar, coloque aí. A gente sempre lê, responde vocês. E os aguardo até o próximo vídeo. Até mais, pessoal!